Olá, sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje irei tratar do assunto sobre Atos 17. O que é que aquela palavra templo em Atos 17 significa? Vamos lá, vamos diretamente ao contexto. Para esse vídeo eu quero criar agora vídeos curtos, não longos. Então vamos diretamente ao significado. Vamos analisar biblicamente palavras com a palavra templo, onde se referem ao templo dos ídolos. 1 Samuel capítulo 39 e a parte final do versículo 9. E enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Então lá havia o templo dos ídolos. Vocês entenderam, né? Templo dos ídolos. Vamos para o próximo texto. 1 Samuel capítulo 31, a primeira parte do versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote. Astarote era uma deusa que tinha o seu templo. Entendeu? Então, o templo aí é o templo da deusa Astarote. Vamos para o próximo texto. Atos capítulo 19, versículo 35, a parte final. A cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter. Então aqui nós temos um templo da deusa Diana e uma imagem. Então, para que servia aquele templo? Para abrigar aquela imagem da escultura. Entendeu? Vamos agora para a passagem de Atos. Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, que sejam os santuários, eram onde ficavam as imagens de esculturas. Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O templo aqui que ele está falando está se referindo àqueles templos que ficavam em cima dos altares para abrigar aquelas imagens de esculturas. Por quê? Porque aquele templo, dentro dele, se abrigava uma imagem de esculturas. E havia um altar que estava sem imagem de escultura. E se ele estava sem imagem de escultura, também estava sem o templo que abrigava aquela imagem de escultura. Quando se fala templo que abriga a imagem, as pessoas pensam que é um templo enorme, uma coisa gigantesca que tem que abrigar muita gente. Não. Você chega num hospital, numa escola idólatra, então lá eles têm as imagens daqueles ídolos deles. E naquelas imagens tem um templo que abriga aquele ídolo. Então eles são pequenos também. E ali, algumas delas colocam aquelas imagens em altares. Em cima dos altares colocam os templos e dentro aquele templo é um abrigo para aquelas imagens. Então Paulo olhou isso e viu que naqueles altares existiam templos que abrigavam as imagens. Então ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, ele está falando ali para idólatras, pessoas que acreditavam que naqueles templos abrigavam aqueles deuses. Por quê? Porque aqueles deuses para eles seriam aquelas imagens da escultura. Nós sabemos que Deus não habita em templo algum. Templo nenhum Deus habita. Nem aquele templo que está lá, nem nas casas onde os desigrejados se reúnem, e nem em templos evangélicos, católicos, seja lá, Deus habita em nós. E nós, ao irmos ao templo, Deus está em nós, Ele também vai conosco, então Deus também ali está quando nós estamos. Então, essa é a realidade do texto. Entendeu? Continuando a leitura. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. O que é que acontecia se servido por mãos de homens? Eles levavam oferendas para aqueles deuses. Eram comidas, frutas, verduras, legumes, carnes, animais. Então eles faziam aquelas oferendas, serviam aqueles deuses com os sacrifícios deles, com as oferendas deles. Então
esse texto de Atos 17 não está falando de templos evangélicos, não. Porque templo evangélico fica no chão, não fica santuário. Entendeu? Ali está falando de imagens de escultura que eram abrigadas por templos que ficavam em cima de santuários. Então, essa nova seita diabólica pegou esse texto. Essa seita diabólica é um grupo de pessoas que deixaram os templos, e muitos deles consideram pecado ir ao templo, 99% consideram pecado, e dizem que não é para se reunir em templo porque o templo é de pedra e é feito por mãos de homens. Pegou esse texto, misturou tudo e levou como se fossem templos evangélicos. Não, não tem nada a ver com templo evangélico. E nem templo, algum outro templo, nem o templo de Jerusalém, nem templo nenhum. E ainda temos mais um detalhe que fala sobre, que especifica realmente que aquilo ali se refere a imagens. Vamos ler Atos 17, versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, quem é a divindade aí? Deus, seja semelhante ao ouro ou à prata. Por quê? Porque lá existiam templos com imagens de ouro, prata, pedra esculpida, o artifício e imaginação dos homens. Foi isso que ele viu lá e aplicou dentro do texto. Quais são as coisas? Que a divindade não é semelhante ao ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Então ele diz aqui que Cristo não é aquilo que está ali em Atenas. O que está em Atenas? Os altares, nos altares os ídolos que se tornavam templo ou que tinham templos. E eles condenam o culto em templos. Pegam esse texto isolado, sem entender o real significado do texto, e aplicam como sendo o templo de Jerusalém, como sendo templos evangélicos e como sendo algum outro templo. Não, o texto não está falando disso. O texto está falando dentro do assunto ali. O templo ali era que abrigava aquele ídolo que ficava em cima do altar. Altares tinham ídolos e os ídolos ficavam em templos. Então, vamos entender esse detalhe, porque eles, além de criar essa heresia satânica, têm retirado muitas pessoas dos templos, vírgula, das igrejas, vírgula, dos locais de adoração. Então, esse argumento satânico, ele tem tido um certo êxito. Então, aprendemos aí. Mas, porém, eles não observam o seguinte, que aonde eles se reúnem, não é ironia não, viu gente? É fato. Eu não gosto de ironia não, isso é fato. Eles se reúnem em casas de pedras feitas por mãos de homens. Então nenhum deles até hoje respondeu se Deus habita naquelas casas de pedras feitas por mãos de homens. Entendeu? É claro que nós sabemos que Deus habita em nós. Mas eles ficam sem resposta para isso. Porque se eles disserem que Deus não habita em casas de pedras feitas por mãos de homens, por que eles se reúnem lá? Então, isso quebra toda a heresia deles. Então, explicando aí Atos capítulo 17. Um grande abraço a todos.